Uma história tocante, cheia de desafios e uma lição importante sobre a honestidade nas relações familiares. É assim que podemos descrever a conversa de adulto que o ator Duda Nagli teve com sua filha Zoe após a separação da apresentadora Sabrina Sato, no início de 2023. Nesse vídeo, mergulhamos nas particularidades dessa situação delicada e comovente, trazendo também reflexões que podem ajudar você a lidar com conversas difíceis e complexas com seus próprios filhos ou pessoas próximas. Esse é um vídeo essencial para quem quer entender melhor os desafios das separações e os caminhos para enfrentar tais situações de maneira positiva e saudável. No começo de 2023, Duda e Sabrina, que haviam sido um dos casais mais comentados da mídia brasileira, decidiram seguir caminhos diferentes. Ambos, porém, estavam decididos a priorizar o bem-estar da pequena Zoe, que na época ainda não tinha 5 anos. Essa é uma decisão que exige maturidade e, acima de tudo, uma abordagem sincera e cuidadosa com a criança. Afinal, como explicar a uma criança tão nova que a família, da forma como ela conhecia, não existiria mais? Muitos pais, assim como Duda e Sabrina, encontram-se diante dessa pergunta complexa ao tomarem a difícil decisão de se separar. No caso de Duda, ele compartilhou que no início tomou uma decisão que, ao que parece, era para evitar o sofrimento imediato de Zoe. Ele optou por dizer que estava passando um tempo na casa da mãe, a jornalista Leda Nagli, para ajudá-la com uma mudança, e essa desculpa acabou durando muito mais do que ele imaginava. A justificativa, que num primeiro momento pode ter parecido prática e indolor, acabou se mostrando um obstáculo a mais para a adaptação de Zoe. Aqui, podemos ver um dos erros comuns em separações, o impulso de criar explicações simplificadas para evitar o sofrimento imediato da criança. É compreensível, claro, pois ninguém quer ver seus filhos sofrendo, especialmente quando são tão jovens. No entanto, crianças, mesmo as mais novas, são sensíveis e muitas vezes conseguem captar as emoções e até as meias-verdades que lhes são apresentadas. Essa é uma lição poderosa. Por mais que a intenção de Duda fosse proteger Zoe, a confusão gerada pelo afastamento prolongado e inexplicado dos pais acabou por amplificar o sofrimento dela. A importância da honestidade, mesmo em situações delicadas, torna-se ainda mais clara. Em entrevistas e depoimentos, especialistas apontam que é essencial buscar uma comunicação sincera com as crianças em momentos de mudanças familiares, pois isso ajuda a criar um ambiente de confiança. Quando os pais optam por uma explicação honesta e adequada à idade da criança, eles promovem um entendimento melhor e mais saudável, permitindo que ela processe a nova realidade de forma gradual e, com o tempo, aceite a nova dinâmica. Foi então que, após ver que Zoe estava confusa e sofrendo com a situação, Duda decidiu adotar uma nova abordagem. Um dia, quando Sabrina se preparava para viajar ao Rio de Janeiro para uma gravação e Zoe ficaria com ele, Duda percebeu que a filha não queria se separar da mãe. Ela chorava e não queria soltar o colo de Sabrina. Esse momento de resistência é algo que muitos pais já presenciaram em diferentes contextos, e ele serve como um lembrete poderoso da necessidade de atenção e acolhimento. Duda, percebendo quanto Zoe precisava de clareza, a levou para lavar o rosto, a acalmou e a colocou sentada em seu colo para uma conversa que ele descreve como bem madura. Ali, ele decidiu explicar a situação de maneira mais clara e direta, quase tratando-a como uma pequena adulta. Ele relatou à filha que havia ficado confuso, que tinha se enrolado na história inicial e que, por fim, não havia sido honesto com ela. E aqui, Duda dá um exemplo de humildade e coragem emocional. Admitir um erro para uma criança, especialmente em uma questão tão delicada, não é fácil, mas ele escolheu abrir o coração para que Zoe pudesse, de alguma forma, entender o que estava acontecendo. A partir desse ponto, ele reforçou uma promessa que havia feito com Sabrina, de que, mesmo separados, eles sempre estariam ali para ela, como pais e amigos, cuidando e apoiando Zoe incondicionalmente. Este foi o ponto crucial da conversa e um aprendizado para todos nós. Crianças precisam dessa segurança, da certeza de que, apesar da mudança na relação entre os pais, elas sempre terão um lar emocional onde são amadas e protegidas. Agora, pense bem. Quantas vezes você, ou alguém que conhece, já se deparou com uma situação em que a verdade foi ajustada para evitar dores ou dificuldades imediatas? Em relacionamentos, principalmente em momentos de separação, isso é mais comum do que imaginamos. É natural querer proteger a criança de dores emocionais, mas a experiência de Duda nos ensina o quão importante é a honestidade e a clareza desde o início. Essa história não é apenas sobre a relação de um pai e sua filha após uma separação, mas sobre o poder que a verdade tem para ajudar na cura emocional, por mais dura que ela possa parecer em um primeiro momento. Para Duda, essa escolha pela transparência foi um passo importante não apenas para Zoe, mas também para ele mesmo. Ao contar toda a verdade e expor seus sentimentos à filha, ele se permitiu estar mais próximo e envolvido,
criando uma ponte de confiança. E isso nos leva a uma reflexão importante. Relacionamentos, especialmente os entre pais e filhos, são construídos diariamente com pequenas e grandes atitudes. Escolher a honestidade, mesmo que isso signifique enfrentar situações difíceis, é uma maneira de fortalecer esses laços e criar uma base emocional sólida para o futuro. Outro ponto a se destacar é a importância do apoio de Sabrina em todo esse processo. Apesar de separados, ambos mantêm um relacionamento amistoso e respeitoso, algo que é essencial para o desenvolvimento emocional de Zoe. Esse exemplo de coparentalidade, em que ambos estão comprometidos em estar presentes e cuidar da filha juntos, é um modelo que poderia inspirar muitos pais que, ao enfrentar uma separação, muitas vezes deixam que questões pessoais afetem o bem-estar dos filhos. A jornada de Duda e Sabrina nos lembra que, em meio a adversidades, é possível escolher caminhos de compreensão, respeito e amor. Por fim, esse relato não é apenas sobre uma conversa, mas sobre a capacidade de transformar uma situação dolorosa em um aprendizado e sobre o poder da verdade e do amor na construção de relações saudáveis e duradouras. Ao lidar com temas de separação e cuidado dos filhos, é fundamental estar atento às necessidades emocionais e psicológicas das crianças, ouvindo e explicando de maneira sincera, mas adequada. Para aqueles que estão vivendo situações semelhantes, a experiência de Duda Nagli com sua filha Zoe pode servir como um guia valioso.